Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Dos filhos de Ladã, Jeiel o chefe, e Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate e Ziza e Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Izar foi Selomite o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias o chefe, e Amarias o segundo, e Jaaziel o terceiro, e Jecameão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. E os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nobres, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados dos filhos de Levi, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as sertãs, e para o tostado, e para toda medida e messura. E para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas e nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda e da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos.
E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício, no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes uns com os outros. Porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, e a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Sorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Josebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apézes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe, dos Isaritas, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, e Soão, e Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E também eles lançaram sortes igualmente com os seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, o chefe da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri e Jesaías, e Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias e Matanias e Uziel e Sebuel e Jerimote e Ananias e Anani e Eliata e Gidalte e Romantiezer e Josbecasa e Malote
e Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltério e com alaúdes e com harpas, para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf e Jedutum e Emã, e era o número deles juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda, igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. E a terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei e seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romantiezer e seus filhos e seus irmãos, 12.